Olá, meus amigos. Recentemente, o pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy mexeu com as estruturas do mercado agro. Vários fundos de investimentos imobiliários, vários fiagros sofrem e vão sofrer muito aqui, além de outras empresas do segmento com essa situação. A AgroGalaxy pediu recuperação judicial após atingir aproximadamente 4 bilhões e meio de reais em dívidas, sendo 3 bilhões e 700 milhões em real e 160 milhões em dólares. Empresas importantes que são credores da companhia. A Verte, que é muito importante, é uma empresa grande do segmento aqui, ó, de CRAs, certificado de recebíveis do agronegócio, que muitas vezes estão vinculados a FIAGROS, mais de 516 milhões de reais. Banco do Brasil tem a receber 390 milhões, Santander quase 280 milhões, Citibank mais de 100 milhões, FMC 160 milhões, Opea Securitizadora 150 milhões, a Balg Agro Brasil mais de 139 milhões de reais. Então, como o mercado agro está meio abalado, vou trazer para vocês aqui uma empresa que não está em situação complicada. Pelo contrário, é uma empresa lucrativa e que distribui excelentes dividendos. Vou falar com vocês da Brasil Agro, que no momento que eu estou falando está com suas ações negociadas na região dos R$ 25. O mercado deu aí uma queda forte. A empresa é uma empresa sólida e mesmo com o mercado dando recuadas, ela está aqui se segurando bastante acima da região dos R$ 25. Chegou a bater nos últimos dias aí nos 24,83 e deu uma reação. O que a Brasil Agro faz? Como ela ganha dinheiro? Bem simples, não tem complicação aqui. Ela compra os terrenos, aquela compra propriedades rurais, ela desenvolve, prepara o solo, faz cultivo, vende essas produções, depois ela desenvolve a propriedade, torna uma empresa lucrativa, valoriza o terreno, vai lucrando com a venda dos produtos e posteriormente ela faz a venda desses terrenos. Então ela é uma empresa que pega o terreno cru ou mais barato, desenvolve-o, vende sua produção e posteriormente vende. Em relação a resultados, é uma empresa bombinha, é uma empresa que está com resultados crescentes. Como é que está o resultado da Brasil Agro? Está desse jeito, ó. Receita líquida operacional atingiu 230 milhões de reais, queda aqui no trimestre de 11%, e no semestre atingiu 770 milhões de reais, queda de 15%. E ela, como faz a venda de terrenos, ela também tem aqui separadamente a receita líquida imobiliária, certo? 289 milhões, queda de 30%. No semestre, atingindo 294 milhões, queda de 34%. E no semestre acumulado aqui, ó, receita líquida total passa de 1 bilhão de reais, queda de 21%. O mercado agro está passando como um todo com queda de lucratividade, só que aí que tá. Nós vamos ter sempre as empresas mais preparadas do que outras para enfrentar momentos mais adversos. Brasil Agro é uma dessas empresas que está muito bem preparada. Em relação a EBITDA, o seu EBITDA total passa aqui dos 279 milhões, mais queda de quase 50% no mesmo comparativo, quando pegamos aqui o semestre, os 6 primeiros meses, e a empresa tem até agora no ano 226 milhões de reais, quase 227, em lucros acumulados contra 268,5, queda de 16% do trimestre anterior, do semestre anterior, né? Principais fontes aqui de receita, ó. Receita total, como nós vimos, de parte operacional, 770 milhões de reais. A soja é responsável por 311 milhões, milho 88, feijão 11, algodão aqui aproximadamente 80 milhões, cana-de-açúcar 236 milhões, pecuária por volta de 30, aluguéis de terrenos um pouco mais de 14 milhões. Seus produtos mais vendidos, a soja teve uma queda de 8%, milho ficou praticamente estável, feijão aumentou bastante, 70%, só que aqui em quantidade de toneladas subiu de 3 mil toneladas para 5 mil, enquanto o soja é 166 mil toneladas. Parte aqui de algodão, ó, algodão pluma e caroço. Não, a companhia não botou aqui os comparativos, mas aumentou. Cana-de-açúcar, 7% de alta, pecuária alta de 37%,
e outros produtos 80% de alta. Na parte de endividamento, é uma empresa totalmente controlada, dívida líquida sobre o EBITDA, de acordo com o último resultado, aumentou, saiu lá de próximo de zero para uma faixa de 1,9 vezes, mesmo assim está muito bem controlada. Só que aí, como os resultados deram uma quedinha, a empresa ela teve aqui sua alavancagem aumentada, né? O EBITDA caiu. Ó, o EBITDA, como nós vimos, teve aquela queda de aproximadamente 50%. Então isso praticamente foi o que influenciou aqui o nível de alavancagem da empresa. Porque apesar do EBITDA ter caído aqui 50%, o seu endividamento total ele subiu apenas 20%. Então a alavancagem aqui, se fosse mantido o EBITDA, seria menor, certo? A empresa ela costuma pagar bons dividendos. No ano passado, ela distribuiu aqui no final do ano R$ 3,21 por ação. Nesse ano, ela já convocou aqui a sua assembleia em que ela vai fazer a aprovação do pagamento dos próximos dividendos. O dia será 22 de outubro, essa é a data que você tem que estar posicionado para receber os próximos dividendos da empresa. Como nós vimos, a empresa lucrou quase 227 milhões de reais, descontando 5% de reserva legal, dá um lucro líquido ajustado de 215 milhões e meio. Então a companhia vai fazer a distribuição aqui dos dividendos mínimos, 54 milhões de reais, que é 25% do seu lucro líquido ajustado, mais um dividendo adicional de 47%. Então percebo que mesmo com as commodities em queda, o mercado passando aí por uma certa dificuldade, a empresa continua pagando dividendos adicionais, no valor aqui de mais de 101 milhões. No total, a companhia vai pagar aqui 150 milhões de reais para os seus acionistas. Qual vai ser o valor por ação? Aí já vai dar uma reduzidazinha. Vai dar R$ 1,55 por ação. Mesmo assim, não é nada pouco. Se pegarmos isso aqui e dividirmos pelo preço hoje, é 25,74. Deixa eu ver. Isso. Dividir. Não, é 1, né? Não veio 1. Vamos ver aqui. Aê. 25,74. Daria só nesse pagamento um dividend yield de 6%, certo? Atualmente, dividend yield está aqui na casa dos 12%. Como nós vimos, o dividendo do ano anterior foi mais. E se depender aqui do BTG, a empresa deve dobrar o seu dividend yield atual, em linha com o dividend yield do ano anterior. O BTG hoje divulgou aqui a atualização para o preço da ação. Espera um crescimento menor, de 43 para 31 reais, potencial de alta de aproximadamente 20%, mas mesmo assim eles devem manter um dividend yield interessante, já que a empresa ela tem uma grande oportunidade, uma grande avenida de crescimento ainda no seu setor. Analistas do BTG disseram o seguinte, a Brasil Agro, no seu dia do investidor, enfatizou que ainda há muitas oportunidades de crescimento no negócio de safras. Eles veem o crescimento da criação de gado como uma grande oportunidade de crescimento, estimando 35 a 45 milhões de hectares de pastagem que poderiam ser convertidos em terras agrícolas sem desmatamento. Como nós vimos aqui, pecuária não é uma das grandes fontes de receita da empresa. Mas no último trimestre não, aqui está por semestre, né? Nos últimos períodos, aumentou bem. Aumentou aqui 19%. Em setor, ele só não cresceu mais do que o algodão caroço. O algodão caroço cresceu 66%, só que com uma receita menor, né? Para o final do ano de 2025, o BTG espera um EBITDA de mais de 600 milhões, sendo 386 milhões em operações agrícolas e 230 milhões na venda de terras, impulsionado pela venda antecipada da fazenda Alto Taquari, que deve contribuir com 180 milhões de reais em dividendos. Eles estimam também que a Brasil Agro deve ter uma taxa interna de retorno entre 14% a 57%. Eles entraram no ciclo de investimentos, né? Foi o que a empresa fez, Ela colheu isso aqui, nos últimos anos, a taxa interna de retorno de 14,54% a 57%. Por isso que ela estava com esses dividendos muito altos. Ela estava vendendo parcelas aqui das empresas, das fazendas que ela maturou
nos anos anteriores. Assim como todo o setor, a empresa está vendo aqui os seus negócios menos impulsionados, né, com as quedas das commodities. Mesmo assim, ela está bem posicionada para esse novo cenário. Diferente do que ocorreu no último ciclo de investimento, quando a empresa investir em ativos de baixo custo, que existem transformações significativas e poderiam levar entre 6 e 7 anos para amadurecer, geralmente envolvendo terra do cerrado, terreno do cerrado é mais complicado, exige que tem mais regulações ambientais. A Brasil Agro agora deve focar na conversão de pastagens em terras agrícolas produtivas, permitindo retornos mais rápidos. Então, meus amigos, Brasil Agro, em relação aos seus concorrentes, está dessa situação aqui, ó. Melhor dividend yield da categoria é dela. Segundo melhor, Boa Safra. Três Tento, dividend yield de 1%. SLC Agrícola, 5%. Terra Santa não tem. Melhor P sobre VP é do Brasil Agro. Segundo melhor, Boa Safra. Em terceiro, SLC Agrícola. E empatados aqui, muito parecido com a SLC Agrícola, temos a Três Tentos e a Terra Santa. Então, na minha opinião, melhor escolha aqui do setor agrícola, do segmento agro em ações, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, é a Brasil Agro. E na sua opinião? Deixa abaixo aí no seu comentário.